Quando se fala em arqueologia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que é uma ciência que traz objetos e evidências de um passado remoto e tenta nos explicar como viviam nossos ancestrais. Isso está correto. Mas há certas descobertas que os arqueólogos prefeririam manter ocultas, não só pela falta de explicação, como também por motivos éticos. Como, por exemplo, o número 7 de nossa seleção de achados estranhos, os crânios alongados. Por volta de 1925, na costa sul do Peru, centenas de crânios com formato alongado foram descobertos. Batizados de crânios alongados de Paracas, em alusão à região onde foram encontrados, que fica a cerca de 235 quilômetros ao sul da capital Lima, eles foram descobertos pelo arqueólogo Júlio César Tello. As múmias estavam localizadas em diferentes necrópolis, cada uma contendo 30 a 40 indivíduos enrolados em camadas de tecidos ricamente bordados. Diversas teorias foram levantadas para explicar o alongamento craniano e a explicação mais terrena que encontraram foi que isso fazia parte de um tipo de ritual, iniciado provavelmente na infância do indivíduo, que consistia em amarrar um tipo de faixa no crânio por décadas a fio, até adquirir o formato. Apesar dessa explicação, muita discussão já foi levantada a respeito dos crânios alongados. Brian Foster, diretor assistente do Museu de História de Paracas, no Peru, defende a teoria de que eles pertenceram a alienígenas em visita ao planeta. A começar pelo DNA, que não tem nada em comum com os nativos daquela região. Segundo Foster, resultados preliminares da pesquisa revelaram que os crânios Paracas pertenciam a uma criatura biologicamente diferente do Homo sapiens e de outros hominídeos, diferentes de primatas e animais conhecidos até hoje. Uma criatura, enfim, que não se encaixa na atual árvore da evolução humana. Bom, se parte dos estudiosos diz se tratar de um resultado ritualístico e outra parte diz serem alienígenas, surge a pergunta: qual parte está certa? Será que alguns arqueólogos tentaram esconder a verdade de nós? E por falar em crânios sinistros, vem aí o número 6 dessa seleção, os crânios submersos da Suécia. Devido a um projeto de construção de uma ferrovia em Kanaljöarden, região de Motala, no sudeste sueco, um grupo de arqueólogos teve permissão para escavar o local onde se encontra o lago Varden. E por incrível que pareça, eles se depararam com uma misteriosa estrutura de pedra, semelhante a um túmulo escavado em um pequeno morro, de onde desenterraram ossos de animais, ferramentas de pedra e crânios de 8.000 anos de idade, pertencentes a 11 pessoas, de crianças a adultos. Até aí, nada demais, pois esse é o tipo de material que faz a arqueologia existir. Contudo, alguns detalhes chamaram a atenção. Primeiro, é que haviam estacas cravadas na base dos crânios, o que já levantou algumas perguntas. Outro fato estranho é que os crânios dos adultos, tanto homens quanto mulheres, não possuíam mandíbulas. Por que foram arrancadas? Ninguém soube explicar. Nas escavações, havia também um osso temporal de uma mulher dentro do crânio de outra mulher. Foram feitas análises de DNA para saber se eram mãe e filha, mas os resultados não foram divulgados. Apesar de o artista forense Oscar Nilsson ter reconstruído as faces a partir de alguns desses ossos, revelando a possível aparência daquelas pessoas, os pesquisadores ainda não sabem como e nem por que foram mortas, ou se tudo o que foi encontrado e na situação em que estava fazia parte de um ritual. Além dos crânios, outros ossos humanos também foram encontrados, além de ossos e peles de animais. Mas por que ganharam o nome de crânios submersos? Pelo fato do túmulo ter ficado submerso por séculos, até ser encontrado devido ao lago ter perdido boa parte de sua água. O que falar então desse número 5, que são os vikings sem cabeça? Em junho de 2009, arqueólogos fizeram uma descoberta chocante na cidade litorânea de Weymouth, em Dorset, Inglaterra. Uma das escavações revelou uma vala comum contendo os restos de 54 esqueletos desmembrados e 51 crânios empilhados dentro de uma pedreira romana abandonada. À primeira vista, o cenário sugeria que poderia ter havido uma hecatombe humana no local, mas estudos posteriores, mais aprofundados,
revelaram que aqueles restos mortais eram de um grupo de vikings que ou vivia próximo àquele local ou estavam de passagem e foram atacados. Como faltavam vários crânios, levantou-se a suspeita de que eles poderiam ter sido assassinados por aldeões, que levaram as cabeças como prêmio. Outra linha de estudo sugere que o cenário pode ser resultado de sacrifícios ritualísticos. Ao realizarem a datação, estimou-se que os restos sejam de indivíduos que viveram em algum momento no início da Idade Média, entre os séculos 5 e 10. Todos os restos mortais são de homens, em sua maioria com idades entre o final da adolescência e os 25 anos, com alguns sendo um pouco mais velhos. O que você acha que pode ser? E por que os arqueólogos esconderam esses achados por tanto tempo? Se você fosse um arqueólogo, o que pensaria ao encontrar um amontoado de mãos decepadas? Um grupo de arqueólogos estava escavando perto da antiga cidade de Avaris, no Egito, e descobriu algumas mãos decepadas. Não somente 2, mas 14 delas. As mãos foram encontradas no que antigamente havia sido uma sala do trono, e, portanto, houve um entendimento imediato de que isso era algum tipo de gesto para o rei. O mais interessante é que não eram pares de mãos, mas sim 14 mãos direitas, porque somente mãos destras. Pela datação que foi feita, estima-se que seus donos tenham vivido há cerca de 3.600 anos, quando a cidade era governada pelo rei Caiena. Afinal, que diabos aquelas mãos estavam fazendo naquele local? Pesquisadores encontraram alguns papiros que trouxeram a resposta. As mãos eram de inimigos que os soldados abatiam e traziam para o rei, em troca de um bocado de ouro. O gesto, no entanto, era simbólico e mostrava que eles haviam privado seu inimigo do poder, uma vez que não tinham mais suas mãos de trabalho. Sorte dos canhotos, né? Agora vamos sair de uma esquisitice para outra. Um terceiro lugar da nossa seleção estão as múmias que gritam. Quando pensamos em múmias, geralmente nos vem à mente um cadáver enrolado em contiras de tecido dentro de uma pirâmide, certo? Mas não é bem assim. Primeiro, porque as múmias, as egípcias no caso, geralmente não são encontradas dentro de pirâmides, mas sim em locais como o Vale dos Reis, onde se encontram as tumbas dos faraós, sacerdotes e outros membros da realeza. No final dos anos 60, pesquisadores encontraram um grupo de cadáveres mumificados, que ficaram conhecidos como as múmias que gritam, na região de Guanajuato, no México. Isso devido ao fato de suas bocas estarem abertas. Isso mesmo, abertas. Outro fato curioso é que essas múmias, que datam da virada do século XIX para o XX, não foram embalsamadas ou enroladas por bandagens, e seus corpos foram preservados naturalmente, devido à umidade e à temperatura do local onde foram encontradas. Apesar de servirem de fonte de renda para a cidade, as múmias de Guanajuato geram controvérsias, pois há muita gente que não entende como uma cidade tão bonita pode exibir restos humanos tão macabros. Além dos homens de queixo caído, como também são chamados cadáveres boquiabertos, que são todos adultos, foram encontrados também crianças com peles coriáceas, ou seja, com aspecto de couro. E o que dizer sobre o canibalismo primitivo? Um grupo de arqueólogos fazia uma escavação na Bélgica, quando encontraram várias ossadas, que pertenceram a neandertais que viveram na região há cerca de 40 mil anos. Bom, até aí tudo bem, uma vez que o continente europeu é riquíssimo em fósseis e restos humanos de séculos e até milênios atrás. Os neandertais aproveitavam tudo, até mesmo de seus conterrâneos. Segundo os estudos, eles não só praticavam o canibalismo, como também costumavam produzir ferramentas e até armas com os ossos dos inimigos. Aliás, com dos amigos também. Na caverna, onde foram encontrados os restos, havia também ossos de animais, como de cavalos, com os quais também esculpiam ferramentas, facas e pontas de lança. Mas o que realmente chamou a atenção dos pesquisadores foi o fato de eles se alimentarem da carne dos semelhantes e não desperdiçarem nada após o almoço ou a janta. É até insano pensar sobre isso. Mas tem pior. Que se preparem os mais sensíveis para a primeira colocação: ossos no esgoto. Na cidade de Asquelon, ao sul de Israel, trabalhadores faziam a limpeza do sistema de esgoto subterrâneo
quando encontraram algo tão sinistro quanto assustador. Bem diferente da sujeira e do cocô pelos quais tinham sido contratados para limpar. Arqueólogos foram chamados ao local que descobriram tratar-se dos ossos de quase 100 bebês, que teriam sido depositados no local no final do período romano e início do bizantino, por volta do ano 476 d.C. Sejamos realistas. Viver naquela época não era fácil, muito pelo contrário. Você não podia contrariar ninguém, e se tivesse filhos, tinham que ser perfeitos. Era comum descartarem recém-nascidos que poderiam não trazer vantagem para a família, como uma menina que poderia se casar com alguém importante, ou um menino que pudesse se tornar um grande guerreiro ou até mesmo um rei. Não sabemos quais as premissas que usavam para detectar isso em bebês, mas o que se sabe é que aqueles que nasciam com alguma deficiência eram descartados como se descarta um papel amassado. Outra suspeita é que aqueles bebês podem ter sido usados em algum tipo de ritual onde o sacrifício humano era exigido. O mundo mudou, mudaram as armas e os estilos, mas ainda vivemos tempos sombrios, onde todo cuidado é pouco. Talvez seja a hora de reescrevermos nossa história. Só me pergunto o que os arqueólogos do futuro dirão sobre nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Um forte abraço.